Olá pessoal, bem-vindos à Cron TV, bem-vindos à TV Galáctica e às afiliadas. Eu sou Cris de Pascoal e hoje eu vou falar aqui no Conexão X sobre 2023, início da Batalha dos Anjos. Bem pessoal, início da Batalha dos Anjos. Independente aí da religião, há muitos livros considerados sagrados, que afirmam que há uma disputa entre anjos negativos e positivos por nossas almas. E que essa batalha está atingindo agora, neste momento, seu ápice. E qual é a história verdadeira que se esconde por trás deste paradoxo? Muitos livros sagrados ensinam que, além desse véu tridimensional e do mundo físico que enxergamos, existe aí um mundo espiritual que não podemos ver, mas podemos sentir. E é nesta realidade invisível que está ao nosso redor que se desencadeia uma batalha entre anjos negativos e positivos. A pergunta é: quem são esses seres? E como e onde e por que começaram essa batalha? Esse é um dos maiores enigmas a ser desvendado e também a história mais fascinante que tem sido contada em todas as religiões. E essa crise, pessoal, envolve cada ser humano que está na Terra. Isso mesmo, cada pessoa. Por isso, temos que saber quem está por detrás disso. Seriam eles ETs ou entidades divinas que chamamos de anjos? Bem, nessa pauta, vamos tentar desvendar este enigma. A história da humanidade, desde a Gênesis, está repleta de batalhas e quem no mundo já não experimentou a força e a dor desses conflitos? Todos, de uma forma ou de outra, experimentamos um conflito interno que muitas vezes nos despluga da nossa verdadeira essência cósmica. Mas para se entender, a origem dessa batalha espiritual, devemos pesquisar o passado para entender as primeiras batalhas universais. Sabemos todos que esta batalha não aconteceu primeiramente aqui, na Terra, e que todos esses livros usam figuras de linguagem para explicá-las. Esses livros descrevem que antes que o nosso mundo existisse, houve uma guerra no céu. Mesmo as palavras batalhas no céu soam como uma contradição. É quase inimaginável pensar nisso e compreender que houveram batalhas e conflitos entre Criador e criaturas. O que de fato pode ter causado esse conflito espiritual? Vários livros sagrados nos mostram detalhes suficientes para poder juntar as peças e desatar os nós, mesmo que seja uma figura de linguagem e uma bela história de amor entre Criador e criaturas, que vai desde a gênese humana até os tempos atuais e ressoa em nós e em cada ser humano. Essa história começa há muito tempo atrás, em um lugar denominado céu, como disse há pouco, e aborda uma rebelião que todos já conhecemos como rebelião de Lúcifer. Afinal, por que de fato a inveja foi um fator decisivo para que houvesse a cisão entre Criador e um dos seus mais belos anjos? Será que essa legião de anjos negativos tiveram inveja dos seres humanos porque teriam realmente uma alma imortal com toda a essência divina? Ou o projeto do Criador for adulterado com genes luciferinos? Bem, é um questionamento bastante interessante que parece ser um fundo de verdade. Só olhar para a nossa humanidade e ver realmente misto de homens-anjos e misto de homens-demônios. Há claramente uma diferença entre eles. Só enxergar na sociedade os mesmos por suas atitudes. Por isso é dito: quem tem olhos de ver, que veja; quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Há entre nós uma legião de anjos encarnados. E o contrário também deve ser verdadeiro. Eu não creio que nesse nosso universo local Deus criaria sua antítese. Acho essa história meio contraditória, embora esses livros utilizem figuras de linguagem, Então, essa história que sabemos ao pesquisar esses livros. Mas ao entrevistar Eric von Däniken, ele disse ter descoberto nos pergaminhos do Mar Morto um relato muito interessante, que Yahvé e Lúcifer entraram em desacordo em suas lideranças naquela época e que muitos apoiavam Yahvé
e outros Lúcifer, e que ambos vinham de universos locais diferentes e queriam o controle deste planeta. Ah, então não seriam eles nossos criadores? Talvez nunca saberemos toda a verdade, até que a arqueologia, a história nos ajude a desvendar todas essas narrativas nesses livros sagrados. Agora, como e por que essas sementes de rebelião se instalaram entre eles? Há muita contradição em textos religiosos que nos confunde a pesquisa. Mas Eric von Däniken afirma categoricamente que esses seres não eram Deus, mas foram vistos como tal, e que por conta do domínio desse planeta acabaram por se desentender. Coisa meio de política, né? Disse que o pergaminho descreve que Lucifer foi um expulso da Terra e que ao ser expulso jogou algo sobre a humanidade que existia e que matou milhares de seres humanos em poucos minutos, deixando Yahvé furioso a ponto de fechar os portais interestelares que davam acesso a qualquer ser de outro universo local ao nosso planeta, nos colocando então em uma quarentena multissecular e totalmente isolados do contato com outros seres estelares. Claro que o arqueólogo Zecharia Sitchin relata a Gênesis de acordo com as tábuas sumerianas, que foram encontradas por ele em um sítio arqueológico em Nippur na década de 70. E a história ali relatada é bem diferente e envolve seres extraplanetários. Seres estes que tinham um projeto genético para a formatação da raça humana. Mas isto, pessoal, é tema para uma outra pauta. Mas, voltando para a batalha espiritual, que falamos no início, particularmente por meio das pesquisas, vemos que existem as forças da inércia e que podem ser chamados de obsessores, que são seres que trabalham de forma evolutiva e batalham com seres evolutivos, aí que denominamos anjos, que disputam nossa escravidão ou nossa libertação, que só virá por meio de assumirmos nossa consciência divina, por meio de atos de amor, bondade, beleza e verdade. E saibam todos aí que em dezembro de 2022 estaremos entrando no dia 21, né, pessoal? Né? Que é a nova ressonância da era aquariana, que nos fará ressoar além dos 432 Hz em frequência de luz-amor para uma dimensão de amor e sabedoria, onde compreenderemos que compartilhar é melhor que competir. Veremos muitos sistemas ruírem. Então estejamos nós preparados, porque essa batalha espiritual continua, porque todos seremos chamados, mas poucos de nós se escolherão. Trilhar no caminho evolutivo é condição sine qua non para entrar nesta linha do tempo e mudar tudo para melhor. Então, pessoal, eu conto com você nesta jornada. Vem comigo!